Bom dia, queridos alunos do quinto ano A e B. Vamos hoje a mais uma aula de História. Hoje nós vamos utilizar a apostila de História do Ceará, tá certo? Que vocês peguem a apostila de História do Ceará e abram na página 13, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Ceará, que nós já tínhamos iniciado no primeiro bimestre. Então, abram a apostila na página 13 e vejam aí o título As secas e as cercas motivaram novos deslocamentos no Ceará. Então, vamos dar início ao nosso estudo e tia preparou uns tópicos sobre o conteúdo, os tópicos da própria apostila. E o que não está no tópico está na apostila e tia vai fazendo a leitura também, tá certo? Então, iniciemos nossa aula. No sumário, nós temos o ponto 1, texto sobre as secas e as cercas que motivaram novos deslocamentos no Ceará. Está nas páginas 13, 14 e 15. No ponto 2, refletindo mais sobre o tema com atividades e texto, na página 17. Novos deslocamentos no Ceará. Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram acompanhando na página 13. Muitos grupos formados por pernambucanos, paraibanos e baianos se deslocaram para o Ceará, devido à crise econômica que afetava os engenhos de açúcar nesses estados. Essas pessoas formaram arraiais e fazendas, colaborando para o surgimento e o desenvolvimento de grande parte de nossas cidades. Então, vamos compreender essa parte aí. Então, esses grupos formados pelos povos pernambucanos, paraibanos e baianos, eles se deslocaram para o Ceará. Por quê? Devido a uma crise econômica que estava acontecendo, que estava afetando bastante os engenhos de açúcar nesses estados aí. Porque nesses estados, a maior quantidade de trabalhadores, eles se concentravam nos engenhos. E essas pessoas, eles que se deslocaram, eles formaram arraiais e fazenda, colaborando para o surgimento e desenvolvimento de grande parte de nossas cidades cearenses. Então, vieram esses povos desses estados e aí se instalaram e formaram os arraiais e formaram também as fazendas. E com isso aconteceu o surgimento e o desenvolvimento de grande parte das cidades do Ceará. Outro fator que promoveu a migração de pessoas em nosso atual estado foram os longos períodos de estiagem. O que é essa estiagem? Estiagem é a seca, falta de chuva. E foi um período muito difícil, onde muitas pessoas passaram necessidade, ficaram sem ter o que alimentar suas famílias, sem ter trabalho por conta da chuva que não prosperava na região e não tinha como eles trabalharem nas plantações, na agricultura. Ficou tudo muito seco. Isso aí fez com que as famílias migrassem, para o estado, para outro estado, para outras localidades. Esse fato promoveu bastante a migração em nosso atual estado, porque foram longos períodos de estiagem, ou seja, de seca. É justamente por isso que vem o título lá no início do texto. As secas, que são os períodos de estiagem, que foram um dos motivos para acontecer o deslocamento no Ceará. Em 1877, por exemplo, as secas atingiram todo o Nordeste brasileiro, provocando o deslocamento de várias famílias cearenses para a região norte do país. Então, vamos ver isso aí, vamos entender. Então, nesse ano aí, gente, as secas foram bastante fortes no nosso Nordeste, ou seja, na nossa região Nordeste, Nós somos do estado do Ceará, que o Ceará se localiza na região Nordeste. E vocês sabem que sempre acontece esses períodos de estiagem. De tempos em tempos acontece esse período e os nordestinos sofrem bastante.
muitos precisam realmente se deslocar, procurando melhores condições de vida para suas famílias. E aí, nesse período, muitas famílias se deslocaram do Ceará para a região norte do país, lá onde fica a Amazônia, procurando melhores condições de vida. Nesse período, as atividades na exploração da borracha estavam em pleno desenvolvimento. Como os seringalistas necessitavam de mais mão de obra para o trabalho, eles incentivaram os nordestinos a se deslocarem para os seringais da Amazônia. Ou seja, como aqui estava sem trabalho devido à seca, né? Aí, lá na região norte, estava precisando de mão de obra para o trabalho no seringal, né? Para a extração do látex, né? Que é extraído da seringueira, o látex, que é uma matéria-prima para a produção da borracha, utiliza na produção da borracha. Então, daí, aqueles que estavam passando por necessidade foram para a região norte trabalhar no seringal, né? Estava necessitando de muita mão de obra para isso. Muitos nordestinos foram para lá. Acreditando que o trabalho nos seringais resolveria seus problemas, pois enriqueceriam rapidamente, milhares de cearenses migraram com suas famílias para a região norte, enquanto outros procuraram auxílio na cidade de Fortaleza. Porém, a capital não estava preparada para atender a esse intenso êxodo rural, o que gerou muitos problemas para os fortalezenses. Então, vejam só, aquelas famílias que não foram para a região norte para trabalhar no seringal, foram para a capital, saíram do interior e foram para a capital, para Fortaleza. Só que Fortaleza não estava preparada para receber tantas famílias, para atender tanto a demanda de famílias que estavam vindo da zona rural, que é justamente onde acontece o êxodo rural. É a saída de pessoas da zona rural para se estabelecer na cidade, né? E por que acontece esse êxodo rural? Porque estava acontecendo a escassez de trabalho. Devido à seca, eles estavam sem trabalho, tinham que procurar outro local para melhorar as condições de vida de toda a família. Então, aqueles que tiveram a coragem de enfrentar e viajar para mais longe, para a região norte, trabalhar no seringal, foram, e outros foram para a capital. Então, foi um intenso êxodo rural, foram muitas famílias migrando para a região norte, outras para Fortaleza. Devido a isso, cerca de 60 mil cearenses partiram para os seringais. A maior parte desses migrantes se fixou nos atuais estados do Acre e do Pará, mas não encontrou nesses lugares a riqueza prometida pelos seringalistas. Ou seja, esses nordestinos que foram, eles foram com o intuito, ou seja, com o objetivo ou com aquele sonho de enriquecer, achando que chegando lá ia trabalhar, ganhar muito dinheiro, porque foi assim que os seringalistas deixou transparecer, deixou com que eles entendessem que era dessa forma, que eles iam enricar. Mas quando eles chegaram lá, viram que a realidade era outra coisa, né? Era um trabalho pesado, era um trabalho perigoso, era um trabalho que exigia muito esforço, muita mão de obra e que nada de riqueza, né? De jeito nenhum. Essa questão da riqueza, os seringalistas deixaram que eles acreditassem para que eles tivessem coragem de ir, né? Mas chegando lá, eles viram a realidade. Os cearenses enfrentaram muitas dificuldades, chegando lá na região norte, como, por exemplo, a malária, os animais ferozes, a resistência indígena e o duro trabalho nos seringais. O que é essa malária, tia? Uma doença, né, que atingia bastante o pessoal lá na região. Sem contar também, além da doença, os animais ferozes, né, na mata, que eles adentravam a mata para ir naquela parte onde tinha as seringueiras para fazer a extração do látex. A resistência indígena, porque é uma região dos nativos, região onde tem uma grande habitação de indígenas,
E também para completar o trabalho muito duro nos seringais, porque eles tinham que ir na madrugada, né, para o seringal, começar o trabalho ainda antes de amanhecer do dia e enfrentar todos esses perigos, doenças, animais, resistência dos indígenas, trabalho muito pesado. Enfim, não foi aquele mar de rosas que eles achavam que chegasse lá e ia encontrar. Só coisas boas e ficarem ricos, de forma alguma, né? Eles enfrentaram muitos problemas mesmo, mas já tinham ido, tinha que trabalhar, né? E ganhar pensando em retornar ao Nordeste. Muitos retornaram depois com certo tempo e outros não retornaram mais. Vendo aí na página 15, eu gostaria que vocês acompanhassem uma parte que Tia não colocou no slide. Muitos pensaram em retornar para nossas terras, mas quando se lembraram da seca, decidiram ficar onde estavam. Ou seja, algumas famílias que não estavam suportando o trabalho, todos os perigos, pensavam em retornar, mas ao mesmo tempo lembrava do sufoco que passou aqui na região Nordeste por falta de alimento, por falta de trabalho, porque estava tudo muito seco. Além da seca, outros motivos levaram os cearenses a deixarem seus locais de origem, como os rebanhos e as grandes plantações necessitavam de muito espaço. Os proprietários rurais cercaram suas terras com o objetivo de marcar as propriedades e desenvolver essas atividades. Essas cercas impediam que as pessoas mais humildes trabalhassem nesses locais, onde cultivavam pequenas roças de subsistência para garantir a sobrevivência de suas famílias. O que eram essas roças de subsistência? Aquelas roças que eles plantavam próximo à casa, né? E o alimento que colhia era só para o sustento da família, não era para vender, para gerar lucro, e sim para o sustento da família. Isso é o que a gente chama roça de subsistência, agricultura de subsistência. Diante dessa situação, muitos cearenses passaram a organizar suas vidas sonhando em mudar para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. No entanto, quando se deslocavam para esses lugares, muitos mal conseguiam sobreviver, enfrentando o desemprego e a dificuldade de moradia. É justamente aí onde muitos nordestinos foram e chegando lá não tinham boas condições para morar em bairros bons e foi se formando aquelas zonas de periferia. Depois foi crescendo, se tornou favelas, hoje são morros, né? E onde muitas pessoas falam que favela, que morro, só moram pessoas que não são de boa conduta, mas não é. Moram muitas famílias de bem, muitas famílias de trabalhadores honestos, porque não têm condições de morar em outros locais melhores. E aí mora nesses locais, também arriscando suas próprias vidas, né? Por conta de muita violência que existe nesses locais. Então, antigamente os nordestinos era assim, estavam sofrendo, estavam passando necessidade, o destino era ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. E muitos que foram, há muitos e muitos anos atrás, 20, 30, 40 anos, muitos se deram bem, porque tiveram mais oportunidades, mas já hoje a realidade é bem diferente, né? Então, aí na página 16, tem um texto também que eu não coloquei no slide, que eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Que esse texto é um artigo que foi publicado, né? E faz parte pelo professor e membro da Coordenação Nacional da Pastoral dos Migrantes, que ele fala sobre a região Nordeste. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem. Tem o texto e tem até uma imagenzinha abaixo mostrando a migração dos nordestinos. Não é novidade dizer que os nordestinos sempre se deslocaram para o eixo centro-sul do nosso país. A causa dessa migração está na frequente estiagem, mas a cerca, muito mais que a seca, é que expulsa os pobres. Muitos migrantes do Ceará deixaram a área rural
e se mudaram para Fortaleza. Quando consultados sobre os motivos de sua mudança, essas pessoas responderam que foi pela falta de trabalho e porque não eram donos da terra, onde moravam e plantavam. Uma vez morando na capital, as maiores dificuldades estão em encontrar trabalho e moradia própria, além de sentirem saudade de seu lugar de origem. O que leva o migrante a deixar sua terra e partir rumo a lugares muitas vezes desconhecidos e pouco hospitaleiros é o desejo de viver com dignidade, o sonho de ter uma vida que possa ser chamada de humana, singela, mas capaz de garantir ao menos alimentação de qualidade, trabalho, moradia, saúde, educação e tantos outros direitos assegurados a todos os brasileiros pela Constituição Federal. Então, a cerca refere-se à questão do espaço de terra, onde os fazendeiros têm suas terras e muitas vezes não dá um espaço suficiente, não divide com quem precisa, com os trabalhadores, pelo menos para trabalhar e dividir a produção. Então, existe a seca e as cercas que motivaram justamente o deslocamento dos cearenses para outros estados, para outras regiões. E assim, estamos chegando ao final de mais uma aula nossa de história, hoje contemplando a história do Ceará, do nosso estado, né? E que vocês tenham boas leituras, façam a leitura novamente, bons estudos, que a nossa aula iniciou na página 13 até a página 17 e que vocês realizem as atividades. As atividades estão na apostila História do Ceará, páginas 13, 14 e 17. Tenham todos um bom dia, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.